Nós temos 10 minutos para meditar no texto que nós começamos a ler ontem. Então, nós vamos ler apenas o capítulo 13, a partir dos versos 2. Nós vamos ler o 3, o 2, o 3 e o 4. Vou deixar o 5 para amanhã, porque eu quero falar sobre Pedro. E eu quero trazer um estudo importante sobre Pedro. Tem muita coisa aqui para ser esclarecida sobre Pedro. Mas eu quero hoje falar onde Jesus passou, tá? Vamos nessa? Então, Jesus está começando. Deixa eu começar do primeiro. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, amém. Já completei o 5? Verso 5, vamos ler junto? Depois deitou água em uma bacia, começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha. Amém. Desde ontem nós estamos nesse texto aqui, eu disse às irmãs que aqui nós vamos ficar estacionados uns dias para nós extrair todo o conteúdo desse texto tão importante. Jesus está na sua última semana antes de ser traído, crucificado, morto, sepultado, mas ele sabe o destino, ele sabe que vai ressuscitar. E ontem eu deixei aqui uma pergunta para as irmãs. Se fosse você, na condição de Jesus, soubesse que essa fosse a sua última semana, tendo sido recebido com hosanas nas alturas, sido recebido com as vestes do povo, na sua entrada em Jerusalém, e se soubesse na sua mente de todo o processo que você iria passar, que estava à sua frente, porque Jesus sabia. E você sabendo disso, com quem você escolheria passar a sua última semana? Quais atitudes você faria na sua última semana? Quais ações você faria? Vamos supor, se você soubesse que vai para o céu, porque ainda que a gente não gosta de falar em morte, mas a morte é um caminho pelo qual Deus tem colhido a muitos e levado para estar com Ele na eternidade. Imagine se você soubesse que daqui uma semana fosse para o céu. Com quem você passaria as suas últimas horas? Quais ações você faria? Que tipo de atitude você faria? Vamos aprender com Jesus. A Bíblia está sendo detalhista, porque ela começa dizendo que Jesus estava na sua última semana e antes da última Páscoa, antes que se assentasse a ceiar com seus discípulos, a última ceia física, tendo que nós iremos ceiar com ele a ceia na eternidade. E na mesa, estando um dos que ia trair, você vê que não há vírgula, na mesa, tendo um dos que havia trair, amou, tendo amados desde o começo, amou-os até o fim. Sabendo que Deus havia lhe entregado a ele todas as coisas, tendo consigo os seus discípulos, agora a gente aprende uma coisa importante, principalmente para o dia de hoje, que nós estamos no propósito de orar pelos departamentos, não apenas o da CIB, jovem, e todos os departamentos da igreja, Escola Bíblica Dominical, o Ministério Infantil, Turminha da Graça, todo esse departamento da igreja, Cantina, que também é um departamento, ciclo de oração, nós estamos nesse propósito, vamos ver o que Jesus escolheu fazer. Sabendo de tudo isso, sabendo que viria a última semana, sabendo que o traidor já estava com ele, que no coração de Judas
já havia arquitetado todo o propósito de traição. O que Jesus fez? Escolheu passar com os seus discípulos. Escolheu passar com aqueles a quem ele chamou, escolheu, ensinou, treinou, delegou, que ele sabe que não são perfeitos, sabe que o traidor está no meio deles. Jesus, na sua última semana, escolheu passar com os seus discípulos, com os seus trabalhadores. E ele não mudou a sua ação, não mudou sua atitude, não mudou o seu nível de amor, o seu nível de ensino, o seu nível de entrega, por causa da dor que ele ia passar. Porque ele entendeu que naqueles últimos dias, se tem uma coisa que os discípulos precisavam, é da sua presença, é da sua companhia, é da segurança de ter o Mestre. Eu quero deixar essa palavra para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras da obra do Senhor. Se tem uma coisa que Jesus faz, é estar presente com aqueles com qual ele chama, treina, prepara e envia. Esteja certo, Jesus se responsabiliza por cada um daqueles a quem ele chamou, escolheu e separou. Esteja ciente que você não vai desempenhar o seu chamado, propósito, destino e ministério sem a presença de Jesus. Esteja certo que Jesus não vai se ausentar em nenhum dia desse ano. O Senhor estará com você. Nos seus últimos dias, o que ele escolheu foi passar o tempo com seus trabalhadores. Ele escolheu estar com seus discípulos. Em um ambiente que Jesus sabia que os discípulos estariam vulneráveis a ataques. Não apenas a ataque do inimigo, mas ataques emocionais. Que eles sofreriam com insegurança de saber, de ver Cristo sendo preso e não reagindo. Ver Cristo sendo julgado e calado. Ver Cristo sendo crucificado e eles não podendo fazer nada. Então Jesus sabe das adversidades, do nível de batalha que o chamado que os discípulos terão que desempenhar carrega. Ele sabe o nível de peleja que cada um que foi escolhido para o propósito carrega. Ele sabe o nível de responsabilidade que está sobre os seus ombros. Para isso, o que ele dá? Presença, autoridade, unção, companhia. Ele se revela como Deus que prepara. Isso aqui é um preparo. A Bíblia diz que Jesus vai ensinar aos seus discípulos quem Deus é e o que ele faz com aqueles que ele chamou para o seu reino. Eles estão todos reunidos. Eles não sabem da aflição, mas Jesus sabe e tem consciência. Então o que é que Jesus sabe? Jesus sabe da jornada que eles vão passar, da caminhada que eles terão que desempenhar, das aflições que virão depois que Jesus subir aos céus. Ele sabe da batalha e Jesus não vai dispensá-los por causa do período de fraqueza, por causa do período de incerteza durante o tempo que Jesus vai viver aquela semana e depois os 3 dias no túmulo. É insegurança, é incerteza, é processo profundo. Irmã, deixa eu dizer a você que foi chamado por Deus para fazer a obra. Os processos que quem é chamado passa são maiores do que aqueles que não são. Não pense você que Deus escolheu a nós, escolheu a igreja, nos escolheu você para desempenhar o papel e que agora você vai continuar caminhando no raso, levando a sua vida do mesmo jeito. Arroz, feijão, levante cedo, eu sei o meu roteiro, né? Você constrói o seu roteiro. Não pense você que quando você é chamado, Jesus não quebra a sua rotina. Ele quebra a rotina inteiro. Ele muda os paradigmas todos. Às vezes aquilo que você faria de manhã, você só vai fazer à noite.
Às vezes aquele irmão que era com você, com caras e boca, te abraçava, beijava, cheirava o seu cangote, vai ser aquele, o tal do Judas, que comendo a tua mesa, enfiará a mão no teu prato e mesmo assim sairá para te entregar ao inimigo. Pense que Jesus está chamando a liderança de hoje, de Porangatu, para caminhar nas águas profundas. E para entender, nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas do chamado. Tem muita gente frustrada no ministério que não deveria nem estar trabalhando para Jesus. Porque ele se sente vítima. Você não é vítima, meu irmão. É privilégio. O que diz a Bíblia? Sinta-se privilegiados por dividir a dor que Cristo dividiu na cruz. E só tem um jeito de dividir a dor que Cristo carregou na cruz. Fazendo a sua obra, desempenhando o papel, fazendo o trabalho. Vocês sabem que nós estamos com um vídeo lá na internet, batendo 79 mil visualizações. 79 mil visualizações, em que eu estou aqui num trechinho, porque a gente vai falando na sequência, então quem vê um trechinho não entende o todo. Mas sabe por que deu toda aquela polêmica? Porque eu estava falando da importância de servir com o coração alegre, de servir com o coração grato, de servir sabendo a quem nós estamos servindo. Agora eu te digo uma coisa, pare com esse vitimismo que Satanás quer inserir na vida da igreja, principalmente na vida daqueles que trabalham para Jesus, trabalhando no reino e fazendo a sua obra. Olhe para os discípulos, uma turma de 12, sentado com o mestre que treinou eles 3 anos e meio, que está prestes a morrer. O que Jesus faz? Ele veste a sua túnica branca, está lá, a sua túnica branca de linho puro. Ele está com os discípulos preparados para a ceia. Todos estão ali ao seu redor, olhando para ele, esperando a sua ação. E o que Jesus faz? Ele vai ensinar a eles o que é servir. Aquele que quer ser o maior de todos, esteja pronto para servir a todos. Aquele que quiser ser grande, esteja pronto a servir a todos. Então Jesus pega uma toalha, arranca a sua túnica branquíssima, ficando apenas com a túnica inferior, arranca, pega uma toalha, cinge os ombros, pega uma bacia, para jogar nos discípulos, né, irmão? Para jogar na cara dos discípulos, não é ou não é? Não. Mas quantas vezes você teve vontade de pegar essa bacia, jogar na cara daquele que... Fala a verdade. Quantas vezes você teve vontade, ao invés de pegar a toalha, pegar a bacia? Fala a verdade. Estou vendo as cabecinhas assim. Quer dizer, muitas vezes, missionário, porque nós somos gente, né? Dá vontade de pegar a bacia e jogar na água, ainda dá com a bacia na cabeça, para ver se aprende. Jesus está dizendo, eu sei da sua fraqueza. Vem aqui, eu estou despido de toda a autoridade. Eu sou o Deus que se fez carne. É Deus lavando o pé dos pecadores. Já parou para pensar nisso? É Deus lavando o pé dos pecadores. É Deus lavando o pé dos discípulos. Para de olhar para Jesus só como se ele fosse homem. Ele é Deus encarnado. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. É um que vai morrer, ressuscitar fisicamente e permanecer vivo. E vai voltar para buscar a sua igreja, que governa a terra, e você está sentindo ele aqui. Então você tem que ver isso do jeito certo. O Deus Todo-Poderoso lavando o pé do pecador, irmão. Lavando o pé dos pecadores, daqueles que estariam condenados. O Deus Todo-Poderoso que desceu, arrancou a sandália. Orebas. Dizendo que você não vai ter, agora que você não vai ter trabalho nem de arrancar sandálias. Porque o Deus que te chamou cuida das suas feridas. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ele sabe o tamanho da sua jornada, sabe onde você terá que passar, sabe os espinhos que terão que pisar, sabe do tamanho das renúncias que você viverá, sabe o tamanho dos lugares, as dificuldades, os pedregais, as fúrias que você terá que enfrentar. Então ele desce, ele tira a sandália, os pés estão sujos, e ele está com a toalha branca sobre seus ombros. Eu fico vendo Jesus com a bacia no chão, agachado na condição de servo. Aquele era um serviço que competia a um escravo. Olha, irmã, pare de olhar para a Bíblia como se fosse arroz e feijão.
Olhe para a Bíblia como a Bíblia é, porque foi para isso que Deus deixou a sua palavra. Olhe para a Bíblia vendo um Deus, o Deus Criador, sentando-se diante dos discípulos, arrancando a sua sandália, agachando para lavar o pé do pecador, fazendo aquele que seria serviço de um escravo. Ele está dizendo, eu ocupei o seu lugar, para que tu entenda o propósito do reino, para que tu entenda o propósito da entrega. Irmã, não aceite o inimigo colocar na tua mente que aqueles que trabalham para Deus são vítimas. Não aceite o inimigo colocar na tua mente, nós não temos mais tempo, que aqueles que trabalham para o Senhor são vítimas. Tira isso da sua cabeça. Pare, olha, repreenda. Eu sei que o trabalho cansa, a vida inteira, mais de 30 anos eu trabalhando na obra nesse caminho. Cansa, tem espinhos, tem renúncia, tem dores, tem rejeição, tem falsos. Eu não vou desenhar para você um cenário que não existe, porque não foi esse cenário que Jesus desenhou para os discípulos. Ele disse: vocês serão entregues. Os inimigos que vocês serão aqueles de sua própria casa. Jesus conscientizou os discípulos, mas tem uma coisa, vocês não são vítimas, vocês são trabalhadores, aqueles que fazem o mistério acontecer. Vocês são aqueles que executam o propósito. Vocês são aqueles que executam a minha obra. Vocês são aqueles que fazem a máquina andar. Então, irmão, profetiza para quem está do seu lado aí. Agora é com a gente. Agora é com você. Agora é com você. Oh, aleluia. Você está disposto a lavar o pé do seu irmão que está aí do seu lado, irmão? Ao invés de cobrar dele serviço? Ao invés de cobrar dele só resultado? Ao invés de cobrar só produção? Você está pronto a fazer com Jesus? Vocês viverão um momento crítico. Deixa eu lavar os seus pés. Oh, Rebas. Oh, Jesus. Quem sabe a gente faz essa cena aqui, né? Deixa eu lavar os seus pés. Deixa eu pegar aqui, ao invés da cobrança que vocês viverão e serão grandes. Deixa eu lavar os seus pés. Amanhã a gente fala sobre Pedro e termina o texto. Mas deixa eu só, aqui em 1 minuto, contar, antes de nós fazer a sugestão, uma experiência sobre o ministério. Por exemplo, 2007, nós éramos líderes de jovens. Pastor Edinho e eu lá em São Miguel. 2007. Nós já tínhamos feito... Meu primeiro ministério foi no Ministério Infantil. E a vida inteira em cantina de igreja de pamonhada. 2007, o pastor estava com uma dificuldade com os jovens, nos chamou, pediu para que nós liderássemos os jovens. Lá fomos nós. Inclusive, nós trouxemos ele aqui no congresso em 2007. Quem estava cantando era a Tânia Santos. Eu lembro até hoje, o congresso de jovens foi aqui na época. 2007. E aí, menino pequeno, Carol com 7 anos, o Mateus com 10. E aquelas lutas de nós não tinha carro. Nós não tínhamos carro para fazer a obra. Aquela renúncia de descer, a Elza sabe onde é a igreja, onde eu morava, eu passava onde era a serralheria do irmão Milton. Então, uns 5 quilômetros, né, Elza? Para chegar lá na igreja. Então, eu subi aquele trecho lá de bicicleta, com o menino na garupa, outro na cadeirinha, porque o pastor Edinho trabalhando. Às vezes, 3 vezes no dia. Fazendo aquela rota. E trabalhando com menino em cantina, às vezes com fome, às vezes com grande dificuldade, com criança pequena. Não tinha quem deixar, não tinha parente em São Miguel. E eu não gostava mesmo de deixar meus meninos. Meus meninos nunca foi peso para fazer a obra. Já preguei várias vezes com o Carol segurando a barra da saia e o Mateus da outra. E eu indo para um lado, por isso que eles até hoje é incutido em igreja. Eu ia para um lado e para o outro, porque menino para mim nunca foi peso para fazer a obra. Isso foi bênção de Deus. Beleza, nós fizemos uma seresta para arrecadar dinheiro para vir aqui para o congresso. Uma seresta de jovens, bem parecido com festa junina, uma seresta de jovens. Nós fizemos uma festa a fim de arrecadar dinheiro. Naquele trabalho de carregar a cadeira, teve um dia que o Charles arrancou com a caminhonete, a Carol caiu para trás. Uma luta em tempo de chuva, congresso de jovens, sempre a maioria das vezes tem chuva. Aquela peleja. Bom, a seresta terminou 2h30 da manhã. Quando nós terminamos tudo, limpamos o chão, guardamos as cadeiras, varremos o lugar. Era 2h30, 3 horas da manhã. A cidade estava em pecuária. Estou correndo aqui porque não dá em detalhe. A cidade estava em pecuária e a seresta foi um sucesso. Porque tudo aquilo que você põe a fazer no reino, irmão, Deus jamais vai te deixar envergonhado.
Missionário Alessandro, tenha certeza disso. Deus não te deixará envergonhada. Irmã, tenha certeza disso. Deus não te deixará envergonhada. Tenha certeza. Tudo aquilo que a gente faz, Deus não deixa a gente envergonhada. Aí a Celeste foi um sucesso. O dinheiro veio, dava para pagar ônibus, dava para fazer tudo que a gente fazia. Trazer os meninos que a gente queria trazer, que não podia pagar inscrição. Enfim, foi um sucesso. Terminamos cansado, perna dando cãibra, mas com alegria. Aí o tesoureiro, o Rômulo, eu gosto de falar o nome porque ele é um menino que mora em São Miguel até hoje. O Rômulo é o tesoureiro do jovem. Saiu com a caixinha de sapato, já estou encerrando. A caixinha de sapato, desse tamanho aqui, caixinha de sapato. Cheia de dinheiro, das notas do dinheiro, e dos fiados, tudo lá dentro, e todo alegre, indo embora só porque era pecuária. O pastor Edinho, muito prudente, falou assim, não vou deixar esse menino embora, que esse tanto de dinheiro nessa caixa de bicicleta. Nesse horário que esse povo vindo da pecuária, Romo, me dá aí essa caixa, deixa que eu levo. Aí o Charles, o Charles, filho do pastor Juvenal, que ainda mora em São Miguel, o Charles falou, pastor Edinho, eu já botei as cadeiras tudo dentro da caminhonete, o senhor não quer botar as bicicletas lá? Os meninos estão tudo dormindo, eu deixo o senhor missionar lá na casa de vocês. Então tá bom. Botou as bicicletas dentro da caminhonete, eu entrei com a Carol dormindo, o Edinho botou o Matheus dormindo na minha outra perna, e o Edinho entrou na frente segurando a caixa do dinheiro. Desceu lá em casa, na porta de casa, o pastor Edinho desceu com a caixa do dinheiro para descer as bicicletas, e eu fui lá para dentro com os meninos, fui botar os meninos na cama, e ele botou assim, ó, na carroceria da bicicleta, não tem aquela quininha assim na carroceria da caminhonete? E ele desceu, cadeira, cansado, 3 horas da manhã. Desceu cadeira, desceu tudo, e entrou alegre, falando para mim assim, Zezé, Deus foi tão bom, vamos, amanhã nós vamos para a escola bíblica dominical ainda. Eu falei, nós vamos. Dormir que hora? Já é 3 horas mesmo. Nós dormimos de dia depois, é domingo, nós vamos para a escola bíblica dominical. Então tá bom, maravilha. Ele falou assim, cadê o dinheiro? Eu falei, que dinheiro? Ele falou, o dinheiro. Ele falou, o dinheiro vai dar. Cadê para mim guardar o dinheiro? Eu falei, que dinheiro, irmão? O dinheiro ficou com você. Você estava com o dinheiro, eu desci com os meninos, com os 2 meninos. Ele falou, não, o dinheiro... Zezé, o dinheiro estava comigo. E eu deixei ele na caminhonete. E agora? Aí agora vamos caçar. Abriu a porta, saiu doido, desesperado. Andou até onde a perna dava. Cadê dinheiro, irmão? Não achou dinheiro. Não achou de jeito nenhum. Aí o que ele fez? Nós liga pro Charles, mas o Charles, menino novo, chegou, nem sapato tirou, só chegou e queria tirar leite de manhã. Dormiu. Quando foi? Aí nós orou, nada de dinheiro, o povo passando da pecuária, o dia já quase clareando. E eu falei, quer saber, amor? Eu vou fazer um café, nós tomamos café, aí para a escola dominical, Deus proverá. Aí nós dois, que Deus tem compromisso com quem Ele chama, irmão. Deus tem compromisso. Falei, vamos dobrar o joelho aqui, vamos fazer uma oração? Nós dobramos o joelho do lado da cama e falamos, Senhor, o Senhor não nos colocou para nos envergonhar. O Senhor não envergonha quem o Senhor chama. O Senhor sabe como nós trabalhamos, qual o propósito. O Senhor viu cada sacrifício. Então, Senhor, toma conta da causa. Nós vamos levantar, seja tudo para a tua glória. Amém? Levantamos e fazer café. Mas é claro que se você perguntar, mas eu só estava aflita. A aflição do líder a gente não põe aqui, ó. Fica aqui. A aflição fica aqui no peito. Quando eu estou lá terminando de fazer o café, pondo na mesa, lá de fora eu escuto. Missionária! Suspende o choro. Desse jeitinho, desse jeito. O Charles novo, menino de tudo. Suspende o choro, missionário. Suspende o choro, pastor Edinho. Eu achei o dinheiro. Lá de cima eu vi o muro baixo. Eu achei o dinheiro. Aí o Edinho correu lá. Como que é isso? Abriu o portão e vem o Charles. Com a caixinha de sapato cheia de terra. Nota caindo por fora. Sinal de pisada em cima, cheio de terra ao redor, e alegre igual o menino mesmo, falando mistério, alegre. Neta, irmã bem-vinda, só podia ser neta bem-vinda. Neta, alegre. E eu falei, Charles, como assim, meu filho? Abri assim a coisa, fui contar ligeiro, até os 25 centavos. E o papel da anotação estava lá. Falei, como assim? Ele disse, quando eu fui tirar o leite, missionário, Deus me mostrou, quando eu fazia a volta com a caminhonete, e eu vi a caixinha do dinheiro voando e caiu debaixo de um poste.
Deus me mostrou. Eu vi como quem vê a luz do dia. Ele estava alegre, que a experiência dele com Deus. Eu vi. Falei, meu filho, irmão, estava. Aí o Edinho pegou ele e foi lá para ver, irmã. 2 postes de luz iluminando o dinheiro. Porque Deus, irmã, quando Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida, Ele não esconde. Deus não esconde. Os 2 postes iluminando assim a caixa do dinheiro. Irmãs, as notas tinham sinais de sapato. Aí nós fomos para a Igreja Alegre. Nós transbordamos mistério. Aí nós fomos para a Igreja Alegre. E eu pedi lá na escola dominical para contar o testemunho, para glorificar o nome de Deus. Porque uma experiência como essa, quando eu contei o pastor Lúcio Jorge está vivo, é pastor lá em São Miguel até hoje, dono da Secretaria do Lúcio. Ele disse, missionário, ele conversa engraçadinho. Deus me mostrou. Enquanto a senhora falava, Deus me mostrou que passava os homens, mas tinha 2 anjos assim, ó. Eu vi. E para o pastor Lúcio falar isso, mas ele viu mesmo, que ele é um teólogo sistemático, não é emocional. Ele disse, eu vi, tinha 2 anjos assim. E um cobria e o outro com a espada na mão. Tipo, ninguém pega, né? Pega para ver se não morre. Um esconde e o outro guarda, irmã. Nós vamos orar aqui agora que os irmãos têm que ir embora. Vamos fazer o ciclo para aclamar pela nossa equipe. Me perdoe lá atrás, mas eu tinha que contar isso para você. Vamos encerrar.